palavra de Deus é tão rica, tão abundante. E cada profeta, cada ungido de Deus tem uma marca, tem uma ênfase. E o profeta Ezequiel é um cidadão diferenciado. Ele era sacerdote, de linhagem sacerdotal, contemporâneo de Jeremias, contemporâneo de Daniel. Então, Jeremias, Ezequiel e Daniel são mais ou menos da mesma época. Jeremias um pouquinho antes, mas eles viveram a mesma fase da história, em que o povo de Israel está sendo levado prisioneiro para a Babilônia, e lá ficariam uns 70 anos. De todos os capítulos do profeta Ezequiel, muita riqueza ali, 2 se destacam. 2 capítulos são assim, muito diferenciados, porque Deus leva Ezequiel a um mergulho, a uma vivência. Ele tem uma experiência, Deus o leva a uma experiência marcante, inesquecível. Um está no capítulo 37, é um mergulho no vale de ossos secos. E o outro está no capítulo 47, um mergulho num rio de águas vivas. E as 2 experiências, elas são tão poderosas, tão profundas, marcantes, e foram postas na Bíblia, não para a gente saber que Ezequiel teve essa experiência, mas para nos levar a essa experiência. Deus não pôs uma vírgula na Bíblia que não pensasse em você. Quando João está lá em Apocalipse, no livro do Apocalipse, ele está tendo aquele conjunto de revelações, tudo que o anjo vai mostrando, ele vai anotando. Escreve, e ele escreve, escreve, e ele escreve. De repente ele vê uma situação lá, o anjo fala, não, isso não escreve não. Mas para que Deus mostrou então se não era para escrever? Não, essa era VIP. Era só para João. Que coisa. O que não era para nós, ele falou, é só ver e dar glória a Deus quietinho, não escreve para ninguém, segredo entre eu e você. Eu queria muito saber, viu? Na hora que eu vi lá, não escreve, é isso que eu queria ler, né? É o que está escrito, não escreve, né? Paulo diz, eu fui arrebatado até o 3º céu e ouvi palavras inefáveis, nem sei o que quer dizer isso, é uma coisa muito grande, né? As quais não é lícito ao homem referir. Uau! Paulo é o quê? É homem ou é anjo? É homem. Como é que ele está ouvindo coisas que não é lícito dizer para os homens? O cara era chegado, gente. Então, de vez em quando, Deus guarda experiências que são tão pessoais que Deus não manda registrar. O que Deus mandou registrar é que era para chegar até você. Então, são coisas da Bíblia endereçadas a nós. Quando Deus pega Ezequiel e o leva para o vale de ossos secos, e eu já li esse livro, esse capítulo centenas, arrisco dizer milhares, mas vou me conter nas centenas de vezes, e já preguei dezenas de vezes esse capítulo. Mas toda vez que eu me deparo com ele, eu fico meio em estado de choque. Existe um problema em nós, a gente vai se acostumando com as verdades bíblicas, e ela parece que fica meio assim, você perdeu a vitalidade da palavra. Então, se tem alguém aqui que nunca ouviu falar do Vale de Ossos Secos, você é um privilegiado hoje, porque você vai ouvir de fato como a primeira vez. E quem já cansou de ouvir, que é o meu caso, né, você pode ouvir como se nunca tivesse ouvido. Que experiência é essa? Que movimento é esse? Deus vem falando com Ezequiel, de repente Deus fala, não quero, isso que eu não quero só falar não. Essa eu quero deslocar você. Ele diz que ele foi levado pelo Espírito do Senhor. Ezequiel capítulo 37, verso 1. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor. Quem quer ser levado pelo Espírito do Senhor? Vai e volta, viu, querido? Não vai e fica lá não, né? Tem gente querendo ir embora. Nós estamos precisando de trabalhador aqui, meu irmão. Não vai embora não, tá? Você está proibido de morrer em nome de Jesus, amém? Fica muito aqui na terra. Nós estamos precisando de crente vivo, cheio do Espírito Santo. Quem diz amém, amém? A seara é grande,
Os trabalhadores são poucos. Rogar o Senhor que mande trabalhadores. Tem uns querendo ir embora, outros estão querendo que venha mais, não é? E muitos trabalhadores vão nascer em nome de Jesus, porque a seara demanda. Cada vez que eu vejo os líderes aqui, né, fazendo aviso, as pastoras maravilhosas gravando ali para o Congresso de Mulheres ali fora, e esse movimento da igreja que não para. Meu Deus, que sonho! Nós queremos, Deus tem um chamado para você. Eu estou falando com 100% das pessoas que estão aqui. Deus tem um chamado para você, amém? Ezequiel, cheio do Espírito, ele diz que o Espírito do Senhor me levou e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Quem gostaria de fazer um tour desse? Ruim, né? E me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Se você fosse um arqueólogo, e você fosse levado num vale daquele, é curioso como o olhar técnico das pessoas. Já que eu volto no arqueólogo. Bispo Francisco é geólogo. O geólogo estuda a terra, vê a topografia com um olhar diferente do nosso. Quando eles fazem uma terraplenagem e fica aquele monte cortado, e aquilo tem camadas, eles estudam cada detalhe, como é que isso se formou. Tudo tem uma história. O olhar técnico é muito curioso, porque o cara ele quer descobrir o que está por trás, qual é a história daquela figura que ele está vendo. Então as montanhas, elas têm uma história, alguma coisa formou, e tem camadas, né? E esse olhar técnico te faz perceber coisas que estão além do evidente. É um raciocínio, o que está por trás? Se um arqueólogo descesse nesse vale e começasse a andar ali, no lugar de Ezequiel, o que significa isso? Primeiro que é um vale. O vale é um sulco entre montanhas, é um vale, é uma parte baixa, que é mais sombrio, é mais lá embaixo. E esse vale, na superfície dele, ao longo de todo o vale, muitos ossos, muitos ossos. E eles eram numerosos e estavam sequíssimos. Um arqueólogo vai pensar, o que aconteceu aqui? Alguma tragédia. Alguma tragédia, porque você não encontra ossos na superfície. Os ossos de pessoas que morreram estão enterrados. Por que eles estão na superfície? E por que são muitos? Existe uma... Puxa, eu podia ter pensado nisso aqui antes de consultar. Algum lugar em que houve uma erupção, os mais estudiosos vão me ajudar nisso, e que foi um vulcão entrou em erupção, uma coisa tão explosiva que pessoas... Pompeia, obrigado. Ao escavar, eles encontraram as pessoas mumificadas na posição que estavam ali. A coisa foi tão repentina que do jeito que eles estavam, eles morreram. Eles ficaram lá. O arqueólogo chega lá e fala, o que é isso? O que aconteceu? Eles começam a imaginar a dimensão da tragédia, da catástrofe, do episódio daquele momento. Né? Depois em casa, não agora, tá? Depois em casa, dá uma procuradinha. Pompeia, arqueologia, alguma coisa assim que você vai descobrir lá. É curioso. Aqui, evidentemente, houve uma guerra. Uma guerra terrível. Uma derrota cruel, arrasadora. Um exército foi eliminado. E foi eliminado de uma maneira tão dura, tão avassaladora, que lá eles ficaram. Não teve sobrevivente que os sepultasse. Foi uma ruína generalizada. E por lá ficaram.
Se foi, o exército vencedor foi embora, deixou os mortos lá, e eles ficaram ao relento. E ali, por ali, os corpos se decompuseram e por lá ficaram. E os ossos agora estão sequíssimos. Esse cenário, a mensagem de Deus é a seguinte: parece que não tem volta. Olha que coisa, sim, obrigado. Essa é a Pompeia, olha que coisa. É uma coisa assustadora. Pode tirar, senão não vão dormir à noite aí, né? Obrigado, queridos. Deus está mostrando por que a gente pode entender. Você precisa ler o que o texto está dizendo. Tudo que Deus fala, do versículo 1 até o verso 10, Deus vai descrevendo o cenário, levando Ezequiel ao movimento. Lá no finalzinho ele explica a visão. Lá no finalzinho ele dá o endereço, o porquê que Deus está dizendo aquilo. E vamos saltar para lá, depois a gente volta. Ezequiel 37, no versículo 10, ele profetizou. No versículo 11. Vamos ler o 10, 11 e o 12. 10, 11, 12 e 13, pronto. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, um exército sobremodo numeroso. Coisa linda, meu Deus. Esse é o versículo desse ano para mim. No meu livro dos sonhos, eu profetizo aqui todo dia. Profetizei como me ordenara. Eu estou aqui profetizando como Deus me ordenou, né? E enquanto eu profetizei, o Espírito entrou neles. Está falando amém aí? E viveram, e se puseram de pé, um exército sobremodo numeroso. Dá um aplauso aí, vai. Esse é muito forte, meu Deus. Verso 11, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram. Essa é a grande frase agora. E pereceu a nossa esperança. E pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Deixa eu pregar de trás para frente, vai. Crente e desesperança são duas coisas que não combinam. Se você roubar a esperança do crente, você roubou tudo dele. Não é possível ser crente e não ter esperança. Não é possível, não cabe. Ah não, mas eu sou crente, mas não tenho esperança. Então você é alguma coisa diferente. Crente não é. Porque crente tem esperança. Crente que continua crente tem esperança. Meu, a esperança, ela é um oxigênio. A esperança é um ambiente do reino. A esperança é um olhar positivo, é uma segurança ao amanhã, alguma coisa Deus está no meu amanhã. A melhor coisa do mundo é olhar para lá para frente. Eu não vi mais nada, só vi Deus lá. Deus está lá. Se você não viu Deus no seu amanhã, você está lascado, irmão, desculpa, viu? Não tem esperança para a sua vida. Deus está no meu amanhã. Deus está no meu futuro, Deus está na minha eternidade. Então a esperança é essa alegria genuína, essa coisa que nada rouba. Por isso Jesus diz assim, no mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo. O que é ter bom ânimo? Fica animado. Mas eu estou no meio da aflição, mas eu conservo o ânimo. Eu me mantenho animado. Amém, gente? Pereceu nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, verso 12. Profetiza e dize-lhes. Do jeito que você falou com os ossos, fala com esse povo, meu profeta. Vai lá e dize-lhes. Assim diz o Senhor Deus. Eis que abrirei a vossa sepultura. E farei sair dela, ó povo meu, vos farei sair dela, e vos trarei a terra de Israel. O povo já está há
décadas na terra do cativeiro, eles já não estão nem lembrando. Sabe quando você fica tentando lembrar da sua infância? Como é que era mesmo aquela casa? Como é que era mesmo aquela rua? Você está tão novinho, já não está lembrando, né? Eles ficaram 70 anos lá. Alguns nasceram na terra do cativeiro. Eles imaginavam a terra da promessa. Nunca viram. E o tempo vai passando, parece que as coisas não mudam. Gente, sabe o que é muito ruim? Você vai vivendo aquela coisa, parece que a coisa não muda, e a coisa não muda, e você está esperando que mude, mas não muda. E você espera que muda, mas não muda, e você espera que muda, mas não muda. Isso vai matando a gente por dentro. A esperança adiada adoece o coração. O povo aqui sabe Bíblia, aleluia. Pelo menos alguns versículos, né? Esperança adiada adoece o coração. Mesmo, a alma, o coração adoecido, sem esperança, é muito ruim, pelo amor de Deus. Gente, onde você entrar, você tem que jogar esperança no povo. Você é um instrumento do reino de Deus para profetizar e dizer: eu vou tirar você do seu sepulcro, eu vou abrir a sua sepultura, eu vou tirar você daí de dentro. Deus está dizendo essa palavra. Eu vou tirar você daí de dentro. Voltando no arqueólogo, ele está imaginando o grau da derrota, da chacina. Sabe que às vezes na nossa vida nós tivemos uma experiência tão doída, foi caos. Quando você olha e fala: meu Deus, que caos, que tragédia. Todo mundo aqui já viveu situações assim, de derrotas. Eu nunca fui derrotado. Você é um grande mentiroso. Todo mundo já sofreu derrota. Todo mundo já foi golpeado na guerra. Todo mundo já chorou azedo. Todo mundo foi dormir com o olho inchado alguma vez na vida. Faz parte da dinâmica da vida. Nem Jesus foi poupado da dor, do sofrimento, da lágrima. Faz parte. Mas deixa eu dizer, o que não pode acontecer é que isso se congele na nossa história e isso defina, isso anuncie o futuro sem esperança. Isso não vai acontecer. O nosso Deus continua sentado no trono, amém, gente? Então esse vale é um vale sombrio, assustador. Volta lá no comecinho, ele me fez andar ao redor dos ossos. Eu não tenho autoridade para profetizar de longe. Deus quer me envolver pertinho do osso, que Ele quer revigorar, amém, gente? Às vezes o coração nosso está longe da família, eu quero abençoar a família. Seu coração tem que estar perto da sua família, que você quer abençoar. Eu queria ganhar meus colegas de trabalho, seu coração está longe deles, como é que você... Vai lá andar no meio dos ossos. Veja o grau de sequidão deles. E ali Deus faz uma pergunta. Então me perguntou, versículo 3, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Essa é a grande pergunta. Acaso Israel pode sonhar de novo? Acaso esse povo um dia vai poder voltar para sua terra? Acaso existe esperança para esse casamento cheio de ruína? Um dia ele apanha, outro dia a mulher bate nele, né? Brincadeira, né? Só para acordar uns que estavam meio dormindo ali, né? Existe esperança? Sempre existe esperança. Sempre existe esperança. Nosso Deus governa, amém, gente? Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor, tu sabes. Era mineiro esse cara. Pode ser, talvez, às vezes sim, não sei, o Senhor que diz, né? Não fala nem sim nem não, porque ele é cuidadoso. Se ele falar sim, pode ser sua arrogância. Se ele falar não, pode ser sua incredulidade. Então ele fala: o Senhor que sabe, né? É o Senhor quem sabe. Tu sabes. Versículo 4. Disse-me ele: profetiza a estes ossos. Meu irmão, só maluco fala com osso. Osso! O osso fala: oi. Ossos secos, profetiza a estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis.
porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei a pele. Isso é uma aula de anatomia. E porém em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Essa frase está no versículo 6, está no versículo 13, está no versículo 14, e está lá no finalzinho do capítulo, e sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 7, então profetizei segundo me fora ordenado, enquanto eu profetizava. Repete essa frase. Fala de novo. Sabe o que o céu está esperando? O vale estava num silêncio tremendo. Quem foi que quebrou o silêncio primeiro? Deus. Filho do homem. Ezequiel é chamado filho do homem 60 vezes no livro. Coisa bonita, viu? Estava até começando a falar filho do homem, né? Começar a me chamar filho do homem. Filho do homem, podem esses ossos reviver? Deus quebrou o silêncio. Aí ele fala, você agora profetiza. Aí ele diz, profetizei como me foi ordenado. Então ele está dizendo, ossos secos. É o segundo barulho do vale. Qual é o terceiro? Osso batendo contra osso. Já imaginou, irmão? Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam. Que eles estavam espalhados. Eles se ajuntavam, cada osso ao seu osso. E olhei e eis que havia tendões sobre eles. E cresceram as carnes. E se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse, profetiza ao espírito. Fala comigo assim, ó, profetiza aos ossos. Agora fala, profetiza ao espírito. Fala de novo, profetiza aos ossos. Agora fala, profetiza ao espírito. Que coisa. Fala com a terra, agora fala com o céu. Fala com a terra de novo, agora fala com o céu outra vez. Esse é o nosso lugar, meu irmão. Fala com o céu e fala com a terra, né? Fala com o espírito, profetiza ao espírito. Profetiza, ó filho do homem, diz, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito. Curiosidade, a palavra hebraica espírito é a mesma palavra vento ou sopro, ruá, se não me engano, ruá. No grego é a mesma coisa, a palavra pneuma, que é espírito, é a palavra vento também. Uau! Os dois idiomas fazem essa confusão intencional. Porque o sopro e o espírito é uma palavra só. Por isso Deus soprou o fôlego da vida em Adão. Eu sopro o espírito em Adão. Amém, gente? Né? E aqui ele fala, profetiza aos quatro ventos, profetiza ao espírito, sopra sobre esses mortos para que vivam. Com a verso 10, profetizei como ele me ordenara, e o espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Enquanto eu profetizava, qual é o vale de ossos secos da sua vida? Da sua casa, da sua família, da sua história? Qual é o vale que mais te desanima? Qual é aquele vale que você fala, pereceu nossa esperança, estamos de todo exterminados? Qual é o vale que você não quer nem passar mais lá? Já cansei, tive muita desilusão aqui, estou muito frustrado, não quero sonhar de novo. Me impressiona quando Eliseu diz para a sunamita que ela teria um filho, ela fala, não mintas a tua serva, né? Porque é uma mulher que estava querendo ter filho faz muito tempo, nunca teve, aquela frustração, não me faz sonhar de novo não seja irresponsável, profeta, dizendo que eu posso ter uma coisa que eu não posso ter. É mais ou menos isso que ela está dizendo. Tem gente que encosta numa pessoa sonhadora e fica incomodado, para,
Por quê? Porque ele está se proibindo de sonhar, porque ele já se frustrou muito. O sonho é um nascimento de uma esperança. E Deus está mandando, profetiza, fala. E qual é a área da sua vida que está assim? Parece que não tem mais esperança. Não, morreu faz um dia desse. Lázaro já tinha 4 dias. Ainda não estava com o osso sequíssimo. Né? Não, aqui não, já faz muito tempo que morreu. Parece que não tem mais chance. Deus reverte qualquer situação da vida. Tudo que o vale precisa é de um profeta nele. Tudo que o vale precisa é de um profeta nele. Se você no seu vale foi um profeta, tem esperança, muita esperança lá. Deus pode mudar tudo, amém, gente? E eu queria fechar essa palavra pulando lá para Lucas, capítulo 10. Lucas 10. Eu quero fazer uma fusão um pouquinho mais espiritual aqui. Lucas 10, 17. A 19. 17 a 20. Lucas 10, 17 a 20. O meu foco está no verso 18. Vamos ler de 17 a 20, com foco no 18. Então regressaram 70. Jesus tinha enviado, no capítulo 9 de Lucas, ele enviou os 12. No capítulo 10 de Lucas, ele envia 70, é a segunda geração. Os discípulos dos 12, tem uma tradução que põe 72, que é múltiplo de 12, metade de 144. Parece que é uma coisa dando a entender, são os 12 dos 12 que estão em formação. Jesus envia os 70, eles vão de cidade em cidade, de lugarejo em lugarejo, anunciando a palavra, preparando para a chegada de Jesus. E Jesus fala, estou te dando autoridade, vai lá e põe para quebrar. Põe a demônio, põe a capetada para correr. Né? E os discípulos vão, né, 70 vão animados. Regressaram os 70 possuídos de alegria. Quem já ficou alegre? Quem já ficou possuído de alegria? Não sei o que é isso, possuído de alegria. É uma coisa extremada, incontida. Aleluia, né? Até o mais fleumático fica exagerado, né? Possuído de alegria. Dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Já que eu volto no 18, 19. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano. Nem contra-ataque ele não vai deixar acontecer. Aqui tá. Verso 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado no céu. Quem tem o nome escrito no livro da vida aqui, né? Essa é a sua alegria. Essa é a sua alegria. Agora vamos voltar no 18. Eles estão felizes, os demônios estão nos obedecendo. Verso 18. Ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu fui consultar esse via. Porque não vi. Eu via. Subentende que enquanto eles estão pregando, exercendo autoridade, Jesus ia vendo Satanás caindo. E no original é via mesmo. Não é eu vi, como se fosse um fato isolado no passado. Eu via enquanto vocês iam. Gente, o diabo tem 1000 quedas do diabo, de tudo quanto é jeito que você pode imaginar. O bicho, o negócio dele é cair, ponto final, amém, gente? Né? É o juízo, é expulso do céu, é um monte de... Mas existe uma ação dinâmica. Existe você pegar um direito, uma autoridade consumada de Jesus, que põe o diabo debaixo dos seus pés, e você exercer, e enquanto você está exercendo, Jesus vai vendo você exercendo e vendo os demônios caindo.
Ele está dizendo, enquanto vocês exerciam autoridade, eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Sabe que tem situação que está esperando só você ir. Tem situação que está aguardando, o vale está lá, parado, o vale está esperando. O céu está esperando, está todo mundo esperando o profeta abrir a boca. Enquanto ele abria, enquanto eu profetizava, Deus começou a movimentar os ossos não aguentaram. Enquanto você vai, enquanto você prega, enquanto você ora, enquanto você é uma bênção, mesmo enquanto você vai, demônios vão caindo em nome de Jesus. Deus vai exercendo a vitória consumada. Romanos 16, 19 e 20. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem, simples para o mal. Versículo 20, e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Jesus já venceu o diabo, mas ele quer que a vitória dele seja exercida na sua vida. E em breve o Deus da paz esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Você vai pisar demônios. Eis aí vos deu autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo poder do inimigo, e nada vai causar dano. Jesus disse lá em Lucas 10, aqui ele está dizendo, em breve o Deus da paz vai esmagar Satanás debaixo dos seus pés. Quantos querem ocupar essa posição em nome de Jesus? Meu irmão, você é o profeta do vale, você dá ordem à morte, você comunica vida aos ossos, você anuncia, vai acontecer algo do céu aqui neste lugar. Algumas esperanças do reino não estão aqui para essa terra. Algumas não. Algumas estão do lado de lá. E são eternas, amém, gente? Então, eu estou andando. Deus quer fazer milagre hoje, eu vou receber todos os milagres de hoje, todos de amanhã, todos da semana. Deus vai fazer muita coisa em nome de Jesus, amém? Outras coisas Deus está guardando para lá. Outras coisas maiores, Deus deixou no arquivo eterno para você. E Jesus já fala isso para os discípulos, não fica alegre com isso não. Fica feliz, mas conserva o olhar onde tem que estar. Sua glória está lá do lado de lá, na fronteira, além da morte, em nome de Jesus. Amém, gente? Não sei qual é o seu vale, mas sei qual é o seu Deus. O Deus maior que a morte, o Deus maior que o vale. Põe a mão sobre o seu coração e anuncia no mundo espiritual. Declara, eu não vou perder a esperança. Não pode, o mundo pode ruir ao meu redor. Os ossos podem se acumular no vale. Isso não muda nada no trono de Deus. Isso não muda nada no projeto de Deus. Deus é maior que o vale. Deus é maior que a sequidão dos ossos. Deus é maior que a morte. Deus é maior que o caos. Deus é poderoso para reverter qualquer história. Fala para ele, Senhor, eu quero passear com o Senhor nesse vale. Eu quero andar profeticamente nesse vale. Eu quero olhar para esse vale com os olhos do céu. Eu quero ver o que o Senhor pode fazer. Eu quero anunciar o que o Senhor pode fazer. Eu quero declarar que o Senhor fará em nome de Jesus. Enquanto eu profetizava,